lá, gente. Boa noite a todos, paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma live nossa, Live Crash, ao vivo com Cristo, ou Viver Cristo, né? Hoje estamos com um tema aí muito bom, que o pessoal pergunta muito, então fica à vontade realmente para jogar aquelas perguntas cabeludas. Eu tenho certeza que o diácono está pronto para responder. Eu estou aqui só para auxílio, mas falaremos hoje sobre a escatologia, né? E falar a respeito dos eventos dos últimos dias, dos últimos tempos, dos últimos momentos aí da igreja na Terra, né? Então, ainda mais com esses, eu acho que calhou de cair até numa muito boa data, essa nossa live, porque a gente não conseguiu fazer na data lá que estava dando ruim, e depois desses acontecimentos aí, que até a Ivete Sangalo falou que ia parar o apocalipse, vamos falar hoje um pouquinho disso, né? Acabou que juntou o útil ao agradável. Vou deixar o nosso convidado se apresentar aí. Fica à vontade, nosso diácono. Fica à vontade, se apresenta aí. E depois disso a gente faz uma oração para a gente fazer as perguntas. Amém? Amém. Pode se apresentar aí, fica à vontade. Quem o senhor é? Onde tu moras? Onde vives? Amém. Todo mundo me conhece, Diácono Alair, congrego aqui na Ministério Restaurando Vida, tendo como pastor-presidente o anjo pastor Paulo Abreu. Eu moro na rua 23, ali no Conjunto Nova, Sepetiba. Só isso, é isso? Só. Então vamos fechar nossos olhos aí para estar em oração. Pedir até para o senhor estar fazendo essa oração aí, aproximando um pouquinho mais aí até a voz aí do celular, porque está saindo um pouquinho baixo. E o Jordi já está falando que minha voz está saindo estranha. Isso é normal, daqui a pouco regulariza. E fica à vontade para fazer essa oração aí para a gente iniciar, amém? Amém. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, te damos graça, Deus, por essa live, Pai. Assunto, Pai querido, a qual é um assunto meio difícil de ser ministrado, Senhor, o assunto que fala dos fins, do escatológico. Ó Deus, toma aí, Senhor, a cada um, a qual irá ouvir essas lives, a qual está fazendo parte, a qual está participando. Deus, abre nossas mentes, Pai querido, nosso entendimento, para que nós, Senhor, através, Senhor, dessa live, nós viemos sair daqui, Senhor, mais sobre Ti, mais sobre a Sua palavra. Pai, toma nossas vidas em Tuas mãos nessa noite. Pai, essa é a oração que eu te faço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Então, o Vitor Souza Rangel também está aí conosco. Deus abençoe o irmão. E vamos lá para a gente começar aí a nossa correria aí, nossa brincadeira. Quando e como acontecerá a volta de Jesus? Tem como a gente cravar a data? Tem como a gente enxergar sinais? Ô, Mateus, o que acontece? Jesus, ele estava no Monte das Oliveiras, estava saindo do templo. E alguns discípulos, em particular, vai perguntar qual será o princípio e qual o sinal da sua vinda. Jesus vai dar os sinais, que é tempestade, que é terremoto, nação contra nação, reino contra reino, mas há outros sinais. Nós já vivemos nações contra nações, estamos vivendo uma guerra, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, terremotos em vários lugares. Se você for puxar lá atrás, no ano 90, nós tivemos ali uma catástrofe, ali em Pompeia, o vulcão ali que destrói aquela cidade. Então, pelos sinais aí, já era para Jesus ter vindo. Mas se você pegar a sua Bíblia e abrir lá em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, está com a Bíblia aí? Com certeza.
Já estou abrindo Então, aqui. vamos lá para a 2 Tecnolocenses, capítulo 2. Nós vamos ler o capítulo 2, versículo 3. E depois o 3 e nós vamos pular para o 9. Olha só o que está escrito. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelada o homem da iniquidade, o filho da perdição. Versículo 9. Ora, o procedimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio e mentira. Então, o que Paulo está dizendo aqui, que nós vamos ter os sinais. Mas ele está dizendo de que ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Isto o quê? A vinda do Messias. Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelada o homem da iniquidade, o filho da perdição. Nós temos os sinais. Estamos vendo os sinais. Terremoto, guerra. Nós vivemos aí maremoto. Os sinais estão aí. Peste. Tivemos aí. Tivemos em 2019, 2020, o Covid. É. Penso que ela foi o quê? Ela foi um ato mundial. Todo mundo pegou. Mas Paulo está dizendo que de ninguém de nenhum modo vos engane. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia. O que está acontecendo no dia de hoje? O esfriamento. A igreja ela está se esfriando. E seja revelada o homem da iniquidade, o filho da perdição. De que homem é esse que nós estamos falando? O anticristo. O anticristo. É. Se você pegar no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, quando Jesus ele abre o primeiro selo, ele está abrindo. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 6, a abertura dos selos. Nós vamos dar um passeio na Bíblia, para que nós venhamos entender. Apocalipse, capítulo 6, ao que está escrito, versículo 2. Abriu aí, Mateus? Aberto aqui, o negócio é rápido. Tá todo mundo aí? Vamos acompanhar o que está lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. Tá, ela está dentro do texto. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencedor para vencer. O que está acontecendo aqui? É a vinda do quê? Do anticristo. Nós vemos que nessa visão, o cavalo branco e a coroa simboliza que ele será alguém poderoso, que chegará com o discurso de promover a paz no mundo. Mas, porém, o arco que esse cavaleiro carrega na mão, que segura em suas mãos, mostra a sua verdadeira intenção, que é de enganar as pessoas e dominar o mundo. Porque olha o aspecto que esse homem vai vir. Ele vai vir com aspecto, um cavalo branco. E o seu cavaleiro tem um arco que foi lhe dado, uma coroa. E ele saiu vencedor. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Vamos lá para Apocalipse capítulos 13, 7. Vamos lá. Vamos ver o que está escrito lá. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E deu ainda autoridade sobre a nação e tribo, povo e língua e nações. E aí?
Muitos falam que a igreja não vai estar aqui. Muitos falam que a igreja, na tribulação, não estará na terra. Mas eu, na minha opinião, eu acharia assim uma injustiça dos nossos irmãos na fé, uns ter sido esquartejados ali naquelas arenas por leão, alguns ter sido martirizados, outros ter sido apedrejados pela palavra, pelo nome de Jesus Cristo, e nós aqui não vamos passar nenhum reflexo. E aí? Será que nós vamos viver nesse mar de rosa, levando a Bíblia para a igreja, glorificando o nome de Deus, e nós não vamos passar nenhuma perseguição? Será que vai ser esse mar de rosa? Acho que esse evangelho aí que tem enganado algumas pessoas, que as pessoas acham que entrou para a igreja, passou a ser cristão, não vai ter mais nenhuma luta, nenhuma tribulação, né? Não vai ter mais nenhuma dificuldade. E isso é muito complicado. Aproveitando até um parênteses aí do que o senhor falou a respeito da igreja passar ou não pela grande tribulação, é bom a gente lembrar que nós temos aí 3 visões, né? Que é a pré, a pós e a meso, né? Que é ali no meio, que a igreja ou vai passar pela grande tribulação, que é a pós, ou não vai passar, que é a pré-tribulacionista, ou vai acontecer o arrebatamento da igreja durante a grande tribulação. Então, certo ou errado, não se tem certo ou errado. Se tem estudiosos que defendem uma coisa, outro defende outra visão. Então é bom a gente deixar isso claro, né? Porque o pessoal gera essa dúvida. E no nosso meio, o assembleiano, muitas vezes as pessoas têm muita questão da pré, né? O que a gente mais vê as pessoas é a pré. Que Jesus vem, arrebata a igreja e começa a grande tribulação. Mas se você for puxar lá em Apocalipse, quando João está abrindo lá João está abrindo lá o 6º selo, se não me falha, o que as almas vão clamar o quê? Por vingança. E o que Jesus vai falar? Olha só. Quando o Cordeiro abriu o 6º selo, sobre o meu. O que as almas vão falar? Eles vão clamar por vingança. Aí Jesus vai falar, ó, vocês descansam mais um pouquinho, porque tem muitos dos conservos seus que vão morrer como vocês. Já leu essa passagem? Já sim, eu acho que é aqui em Apocalipse 9. Estou procurando 9. Aqui no Apocalipse 9. Aqui, ó, Apocalipse capítulo... o 5º selo. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, Senhor santo e verdadeiro, não julgas e nem vinga o nosso sangue dos que habitam a terra, sobre a terra? Então, cada um deles foi dado uma vestidura branca e lhe disseram que repousa ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. E aí? Acho Se a igreja não pode passar pela atribulação, essa palavra aqui não podia estar aqui. Vamos lá, até para a gente não adiantar muito esse assunto aí, porque senão a gente mata outras perguntas aqui. Então, quanto à volta de Cristo, não sabe dia nem hora, né? É meio que impossível cravar datas, mas bem certo que os sinais estão cada vez mais intensos, né? Cada vez mais intensos e cada vez mais próximos um do outro. Antigamente a gente tinha um terremoto uma vez no ano, 2 vezes no ano em determinados lugares, e era isso. Agora você vive todos os anos terremotos, maremotos, inundações, pestes, você vê todas essas coisas acontecendo, né? Então, a gente entra até na segunda pergunta aqui, que diz o seguinte: mediante tudo isso que está acontecendo, a gente ainda está no princípio das dores? Já começou a grande tribulação? Já começaram a se tocar trombetas ou selos?
Poxa, Mateus, eu acho que nós não estamos na tribulação ainda não, filho. Eu acho que não. Porque, na minha visão, não. Entendeu? E o povo aí que tá online aí, gente, vocês têm a liberdade aí de se expressar, tá? Eu creio que é uma live aí para todo mundo aí se expressar, entendeu? Tirar suas dúvidas, né? Porque ainda coisas piores ainda tá para vir sobre a face da Terra. Nós estamos vendo aí estamos vendo que a ciência está se multiplicando, entendeu? Né? As coisas aí estão bem avançadas, mas ainda não é o fim. Então, assim, estamos concordando aqui que ainda temos vivido o princípio das dores, né? Embora a Baby do Brasil falou para a Ivete Sangalo que nós só temos aí de 5 a 10 anos agora. E também, concernente a isso também, existe uma agenda mundial que fala que o máximo que a gente vai viver é até 2030. Tu acredita nisso aí? Fala que já estamos entrando aí nos primeiros momentos para se ter o arrebatamento da igreja, ou para se começar a grande tribulação. Eu ouvi lá em Santa Cruz, foi até um jornalista que falou que alguma coisa em 2030 vai acontecer. Eles estão falando aí de uma única moeda, de um único governo. Isso. É bom, né? De um único governo. A gente fala isso porque, como a gente falou a respeito do anticristo, né? O anticristo vem trazer uma única religião, uma única moeda, todo o governo terreno, vou falar assim, toda a terra estará na mão de um só governante. Ele vai se assentar lá no trono de Israel. Teremos os sinais também da construção do terceiro templo, que vai ser um dos sinais que vão ser levantados diretamente por ele, né? O terceiro templo lá que foi destruído. O primeiro Nabucodonosor, né? Lá na Babilônia. Depois, 70 anos depois de Cristo, por Tito Epifânio. E agora eles estão querendo construir o terceiro templo. Quando essas coisas começarem a realmente aparecer, né? A gente já sabe que o negócio está estreito. São a videira lá, né? A oliveira, que é Israel, a gente precisa estar atento a esses sinais. Lá o nosso relógio, né? Que Jesus, ele vai falando, ó, por exemplo, nós estamos na primavera. Então, a primavera o quê? A estação do quê? Das flores, né? Então, qual é o próximo evento? É o verão. É o verão. E todo dia está falando, ó, eu estou dando sinais para vocês. Eu estou dando sinais. Então, por exemplo, eu vou na sua casa. Mateus, eu vou na sua casa. Sendo que você esperando mais alguém chegar. Qual o sinal? Eu vou dar um sinal que é eu, Mateus. Então, Jesus, ele está dando aqui os sinais, tá? Ele está falando, ó, eu estou dando os sinais, tá? Ele compara, assim, uma árvore que primeiro elas brotam o quê? Elas dão as flores, né? Que na primavera é a estação das flores. Então, o próximo evento é o evento que das frutas, que é o verão. Então, logo depois dessas coisas aqui, desses eventos aqui acontecer, aí você vai falar, nós estamos vendo, mas nós não estamos vendo isso acontecer aqui no Brasil, tá? Mas vai chegar um tempo que nós vamos ver isso aqui acontecer na nossa pátria, no nosso país. Então, quando chegar isso aqui, esses eventos aqui acontecer, nós vamos ver, está próximo da vinda de Cristo. Lembra de Noé? Noé pegou o quê? 120 anos. Nós estamos o mundo pregando sob a espada flamejante do Senhor, que chegou a ponto de Deus ter se arrependido de ter feito a raça humana. Mas ele olha para a terra e vê um homem justo, um homem temente a Deus. Ele achou graça em Noé. E o que Noé estava fazendo hoje, nas nossas igrejas, em geral, na igreja brasileira, as pessoas, elas vivem, elas pregam, mas não vivem o que pregam. Noé estava pregando a arca e estava vivendo o que ele estava pregando. É isso que nós temos que colocar. Noé estava pregando o que estava vivendo. Até Mateus 24 fala bastante, né, a respeito que nos tempos de Noé muitos estavam se casando, bebendo, dando-se em casamento. Tinham tantos sinais aí que aconteciam antigamente, estão acontecendo hoje novamente.
e as pessoas não continuam caindo no mesmo erro, né? Mas o povo vai se lembrar de Noé, né? Com certeza. Quando começa a cair a chuva, o povo se lembra de Noé e vai bater o quê na arca? Mas o que acontece que Noé vai falar, ó, as pessoas que eram para ser salvas já estão aqui dentro. Que a palavra foi pregada. Não está sendo diferente, a palavra está sendo pregada. Mas vai chegar um dia que as portas vão se fechar, filho. Perfeito, que a gente consegue entrar até na próxima pergunta com essa tua colocação aí, a respeito de a hora que a porta fecha, né? Fecha, porque fala assim, quanto ao arrebatamento, em que momento vai acontecer o arrebatamento? Todos verão e ouvirão, ou só aqueles que forem arrebatados? A Bíblia fala em Mateus, Apocalipse, e Mateus, Apocalipse, que me recorda algum, né? A Bíblia ela vem, não é só esses dois, não. Mas a Bíblia diz que todos os olhos verão. Deixa eu dar até essa referência aí, acho que é Apocalipse 1:3, eu acho, 1:4, alguma coisa assim. Isso Vamos lá. Olha só. Mateus, capítulo 24, versículo 9. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Aqueles dias que falam o quê? Terremoto, nação, guerra. O sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. E as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, olha só, presta atenção, no 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todo o povo da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Sabe o que é isso aí? Olha só o que vai acontecer. Quem já viu um raio? O raio, ele aparece e some. Mas ele vai se mostrar. A Bíblia está explicando para a gente que ele vai vir com grande poder e glória. Sabe o que significa glória? Luz, brilho. E todos os olhos verá. E a Bíblia diz que a tribo, eles vão se lamentar. Então, aparecerá no sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos. Oi? Qual a referência aí? Mateus 24, que? Mateus 24, capítulo 29, até o 31. Ó, e ele enviará os seus anjos. Mas de que anjo nós estamos falando? Os anjos do céu, com grande clamor de trombeta. Então, além de ter muita luz, vai ter muito barulho. Trombeta é barulho, tá? A quais se reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. E aí? Muito bom. Muito boa referência. Eu também creio assim, que todo olho verá. Antigamente eu achava que o arrebatamento seria algo secreto. Não. Porque quando a gente crê um pouco no pré-tribulacionismo, a gente entende que quando a gente vê até nos filmes, né? Já viu o filme Deixado para Trás, que acontece naquele estalo assim, aí some a pessoa na tua frente, do nada, e o outro some aqui, some ali, só que a palavra deixa bem claro em diversas referências a respeito que todo olho verá, e que o arrebatamento não se dá em algo secreto, né? Não. E que verdadeiramente vai acontecer isso, né? E a visão não é que pelo menos assim, que a igreja vai ser retirada dali daquele sofrimento e tudo mais. Porque, como o senhor falou, qual a lógica de ser retirada a igreja, né? Daquele momento aí de grande tribulação, se nossos irmãos mártires passaram por ser cerrados no meio, ser degolados, alguns aí ser enterrados vivos, postos em panelas de óleo fervente, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo ter que ter passado tudo que ele passou aqui na Terra, e a gente achar que a nossa geração, nós somos dignos de não passar metade das coisas, assim, não que tenha que ser igual ou comparado, mas metade das coisas, pelo menos, ou uma coisa ou outra, as pessoas acabam se fazendo de
coitadas, né? Falam, não, você é arrebatado. E usam muito aquela referência lá de Apocalipse, que fala a igreja de Filadélfia, que fala assim, eu vos guardarei daquele grande momento. Lembra disso? Né? Que há de vir sobre a terra. Apocalipse. Ele fala, ó, olha só, Apocalipse, Filadélfia fala, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu Isso. te guardarei da hora da tentação que é de vir sobre todo o mundo. Só que você pensa comigo, esse guardar, se nos tempos de Noé foi guardado dentro da arca, mas ainda assim estava aqui no dilúvio, e guardar esse que as pessoas acham no dia de hoje? E elas vão ser simplesmente retiradas da grande tribulação e não vão ver nada acontecer? Quando Jesus ele fala, a palavra guardar, Jesus ele fala, guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Essa palavra guardar, o que Paulo fala? Acabei a carreira, combati o combate, vamos lá. Guardei a fé. Então, filho, ele está falando, guarda a sua fé para que ninguém tome a sua coroa. Entendeu? É a nossa fé que nós temos que guardar. Ele não está falando para a gente guardar a nossa casa, os nossos bens materiais, não, filho. Está guardando, guarda o que você tem, para que ninguém venha tomar. Porque a salvação está na nossa fé. E a nossa fé que nós temos é que um dia nós iremos partir para morar com Jesus Cristo. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Vamos lá. Confere aí, Bereana. Confere aí, Bereana. É o nosso momento aí que eu costumo pedir para o nosso convidado sempre trazer uma palavra, né, que tenha separado aí a respeito do nosso tema. Qual palavra o senhor separou aí ou deixou guardada para a gente falar dentro do nosso tema aí, de tantas referências que a gente já deu aqui, né? Tem alguma específica? A palavra que eu guardei, não. Ela se revelou aqui para mim. É sobre as 10 mulheres, as 10 virgens. Você nota aí que são 10 mulheres que eram praticamente parecidas. Mas 5 buscava e 5 estavam na igreja sem compromisso. O que vai acontecer com essas mulheres? As 5 estavam preparadas, aguardando o noivo. O que acontece? O noivo ele vem, as que estavam preparadas entraram e as que aqui não estavam preparadas ficaram. Porque há 2 igrejas. Uma vai subir e a outra vai ficar. Nem todos que estão dentro da casa. É por isso que a Bíblia fala, o joio e o trigo naquele grande dia será separado. Eita. Tu vê a igreja ali, lotada, pessoas pulando, rodando. Mas Deus ele não vê ali o momento da pessoa. Deus ele vê ali a adoração constante da pessoa. O comportamento ali, como é que se diz? Ali comportamento no íntimo. O comportamento do íntimo que aquela pessoa tem com ele. Deus ele não está vendo ali aquela pessoa que está na igreja ali uma vez na semana, vai ali, pula na glória a Deus. Deus ele está vendo ali o dia a dia daquelas pessoas. E essas 5 virgens aqui que entraram para as bodas do Cordeiro, essas mulheres elas tinham compromisso, elas eram uma mulher que orava, jejuava, estava ali em contato direto com Jesus Cristo. Então, filho, a gente temos que pedir para que Deus abra nossos olhos espiritual, para que nós devemos ver as coisas espirituais dentro da casa de Deus. Porque muitos estão ali o quê? Na emoção. Tá? Na emoção. Essas 5 loucas, elas estavam o quê? Na emoção. Não orava, não tinha compromisso.
vivia ali na sombra daquelas que tinham compromisso, mas quando chegou o grande dia de Jesus separar, porque vai haver separação. As que estavam preparadas entraram, e as que estavam despreparadas ficaram. A porta se fechou. E quando a porta se fechou e as mulheres chegaram, às 5, já era tarde demais. Então, o momento da preparação é agora. O momento de nós termos uma vida sincera com o nosso Deus é agora. Porque um dia nós vamos fechar nossos olhos. Iremos para a eternidade. Eu faço uma pergunta para vocês. Aonde você vai passar a sua eternidade? Porque nós nos preocupamos com o dia de amanhã. O que eu vou fazer, né? Eu vou comprar isso, vou comprar aquilo. Mas nós temos um tempo determinado aqui nessa terra. Talvez 80, 90, 100. Mas nós um dia vamos partir. Nós não somos daqui desse mundo. Nós estamos aqui como os peregrinos. Iremos voltar. Para onde nós voltamos? Para onde? Para o nosso lar, para a nossa casa. Eu pergunto para você. Aonde tu irá passar a sua eternidade? Jesus está voltando. É tempo de nós abrir nossos olhos para esse tema. A escatologia, que vem ranando o tempo do fim. E são palavras... Oi? Perdão, segue aí. Desculpa, vai. Pensei que tivesse terminado. E são palavras, são temas que estão extintos na igreja. Tu não vê esses temas sendo pregados. Louvado seja o nome do Senhor, Mateus, pela sua vida. Né? Você é um jovem, né? Um jovem que Deus, ele abriu a sua visão a sua visão e o seu pensamento para esses assuntos escatológicos. Porque são temas, como eu falei ainda agora, que não são ministrados na igreja. Eu não sei o que acontece com os pregadores, mas esses temas não são ministrados na igreja. Nós precisamos, sim, ouvir que Jesus Cristo está voltando e que essas coisas que está relatado na Bíblia irão acontecer. Pode falar, Matheus. É uma pergunta boa aqui. Fizeram aqui, Pode ó, o falar. pastor Alessandro Calixto aí com a gente aí na última live aí. Todas dormiram, né? Falando das virgens, né? Porém, 5 delas tinham reserva. Aí ele perguntou aqui, poderia explanar um pouco mais sobre o que é ter reserva? O que seria essa reserva aí? Ó, reserva, cara, por exemplo, a pessoa quanto mais ela quer de Deus, quer Deus na sua vida, ela vai buscando, filho. E eu creio que aquelas mulheres ali, ela buscava, tá? A gente está falando aqui de azeite. Elas tinham reserva, todas dormiram. Mas quando o noivo chegou, todas acordaram. Porém, uma estava com reserva nas suas botijas e a outra não tinha. Porque as outras 5 buscavam, estava ali em constante oração, tinha compromisso e as outras não tinham. É isso aí, pastor? Pode falar, pastor. Vamos lá. Vamos esperar daqui a pouco ele comentar aqui mais alguma coisa. Vamos seguir aqui. Já que já falamos a respeito até da visão que o senhor tem a respeito de pré, pós ou mesotribulação, qual o entendimento que a gente tem aí das 7 cartas aí, né? As 7 cartas às igrejas da Ásia, né? Aí, aquela aplicação daquelas cartas, porque eu acho que muita gente tem visões diferentes daquilo ali. Eu enxergo de 3 formas, mas, por exemplo, tem pessoas que têm várias visões. Seja uma visão de época, como, por exemplo, dizem que a igreja de Éfeso era a igreja lá do tempo dos discípulos. Aquela que perdeu o primeiro amor, que é como se fosse o mesmo primeiro amor dito em Coríntios, que era aquela igreja fervorosa, cheia dos dons,
cheio de tudo, mas achava que a salvação era só para eles. Ou depois, quando a gente entra em Esmirna, a gente começa a enxergar uma igreja perseguida, que era muito pobre, mas era uma igreja totalmente perseguida. Entendeu? Uma igreja rica, na verdade, em Cristo, mas pobre do material. Essa é uma visão de época. Ou a visão de aplicação dos dias de hoje, né? As pessoas conseguem aplicar essa mensagem do dia de hoje. Qual é a tua visão a respeito dessas cartas aí? Cara, essas 7 igrejas, ela representa o quê? Ela representa 7 períodos ou 7 dispensação. Que nós temos a igreja apostólica, que era, né, a apostólica, que era ali dos apóstolos, que é uma igreja que foi pastoreada pelo próprio João, Paulo, Timóteo, e você colocou bem, era uma igreja que, né, que ela suportou, mas diante da perseguição ali que essa igreja teve, ela vem perdendo ali a ligação, ela vem perdendo ali o primeiro amor. Deixa eu ver o que eu encontro aqui. Aqui, ó. A anjo da igreja em Éfeso, escrevo: esta coisa diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 casticais de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que puseste a prova os que a si mesmo se declara apóstolo e não são que se achaste mentiroso. Tem perseverado e suportado, provado por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Então, se você for ver aqui, as primeiras obras dessa igreja aqui, porque Jesus ele entra com elogio, depois ele vai entrar ali com uma palavra de exortação e depois ele vem com a promessa. Então, a primeira obra da igreja de Éfeso foi elogiada. Aí ele vem dizendo aqui, ó, tenho, porém, contra ti. Uma igreja que recebeu elogio. Ele vai falar, ó, eu tenho algo contra vocês. Que abandonaste o teu primeiro amor. Essa igreja, ela abandonou. Não sou eu que estou falando, está aqui na Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Abandonaste ou deixaste o primeiro amor. Você vê que do versículo 1 até o 3, essa igreja só foi elogiada. Mas ele vai dizendo, eu tenho algo contra vocês, que deixaste o primeiro amor. Lembre-se de onde caíste e arrepende-se. E volte a praticar as primeiras obras. O conselho que ele dá para a igreja do século XXI, porque se você for ver a trajetória do crente, o novo convertido, ele quando está ali na primeira ligação, no primeiro amor, filho, aquele homem ali é uma potência na mão de Deus. Mas ele, no decorrer do caminho, ele vai perdendo a essência. E essa aplicação aqui não é para aquela igreja lá atrás. Essas igrejas aqui também, ela reflete nos dias de hoje, na igreja do século XXI. Porque a igreja do século XXI, ela também está perdendo o primeiro amor, a primeira ligação. Então, o conselho que Jesus está dando para a igreja de hoje é para que nós voltamos a praticar o primeiro amor. Aqui Diácono aí, o pastor Alessandro está participando bastante aqui, falando a respeito do caminho estreito, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, né? E as coisas, e com isso deixam as coisas boas na presença do Senhor. Ele falou também a respeito do primeiro amor deve ser aperfeiçoado, não abandonado. Fala a respeito de não concordo com ele, filho. E assim, eu tenho até para completar aqui que a gente pensa muitas vezes que o primeiro amor é o cara que está ali aguerrido, está ali correndo, fazendo, ajudando e tudo mais.
Sendo que quando os Efésios são aqui advertidos, você vê que ele fala que Deus conhece as obras dele, Cristo conhece as obras deles, o trabalho, a paciência, que não podia sofrer mal, que botava à prova os que diziam ser apóstolos e não era, sofria com paciência e trabalhasse pelo nome do Senhor e não cansava. Então, o que seria perder esse primeiro amor? Eu compreendo que a perda desse primeiro amor é quando a gente começa a compreender que esse amor de Cristo é só nosso. A gente começa a agir com um determinado egoísmo, né? Achando assim como a gente aplica para o século XXI, mas aplica também para a época. Quando Pedro, lá em Gálatas 2, ali perto do... Quando a gente compara ali Atos 15 e Gálatas 2, a respeito do concílio lá de Jerusalém. Quando Pedro e Paulo estão numa determinada situação em que judeus e gentios estão ali, enquanto os gentios estão ali, Pedro está brincando, está conversando, está curtindo ali a presença do pessoal, está tudo bem. Quando chegam os judeus, Pedro se faz de bobo e começa a sair de perto, como se fosse disfarçar. E ali teve uma grande discussão, né, entre Pedro e Paulo. Porque tu vê que de lugar em lugar, tanto Cristo passava, quanto até o apóstolo Paulo ou o restante dos discípulos, a maior briga que se tinha antigamente era contra os próprios judeus que estavam ali naquela cidade. Tanto que quando Paulo é preso, né, ele é preso exatamente quando ele volta para Jerusalém, ali quando começam as verdadeiras grandes prisões ali. Ele volta para Jerusalém e depois ele fica quase 5 anos preso numa prisão romana dentro de Israel ali, da Cesareia, né? Então, a gente vê que a perda desse primeiro amor é quando a gente começa a achar que o Cristo que a gente aprendeu, o Cristo que nos ensina diariamente, o amor, a graça quando nós fomos alcançados é só pra gente e não tem que alcançar o próximo, entendeu? Aplicamos em duas posições aí. Se deixar, eu falo pra caramba também. Pode falar, pelo amor de Deus. Pode ficar à vontade. O pastor também não participou, não, o pastor Alexandro. Rapaz, senhor, pastor, Deus abençoe o senhor. Cara, voltando ao assunto lá que o pastor falou ali do caminho estreito, da porta estreita, quando Jesus, você não me fala em Lucas, que ele fala, ó, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muito procurarão entrar e não acharão. Porque, cara, você vê a porta estreita. Jesus é o quê? Ele é a porta. E não é de qualquer maneira que entra por essa porta. A porta é estreita e o caminho lá dentro é mais apertado ainda. Então não vai ser de qualquer maneira que nós iremos entrar no céu. Tem que ter renúncia, né? O pastor ele colocou bem essa colocação aí da porta estreita. Esse ano eu faço que a Érica Marcela, esse ano eu faço 30 anos com Cristo e sempre peço. E aí, Matheus? A irmã disse que faz 30 anos com Cristo esse ano e sempre pede a ele para que renove as primeiras práticas, né? Isso é muito bom, porque a gente acaba se acostumando, né? Acaba relaxando, acaba simplesmente se conformando ali à zona de conforto, né? E começa a esquecer ali de práticas que nós fazíamos em Cristo ali com tanto amor, com tanta força, né, e vontade. Aquele amor que nós tínhamos pelas almas, pregando, ensinando, evangelizando. E se a gente não pede para o Senhor se a gente não pede para o Senhor nos fortalecer, realmente a gente vai caindo literalmente na rotina. E é como se fosse um casamento mesmo, né? Ele como noivo e nós como a noiva de Cristo. Se nós não soubermos buscar o Senhor e sempre estar renovando a nossa força nele, a gente vai cair na rotina. E assim terminam muitos casamentos. Né? Já dá uma pregação isso aí. Ô, Matheus, o Jodi tá querendo aí a questão das 70 semanas de Daniel. De Daniel também. E aí? Vamos segurar um pouquinho essa pergunta aí, por isso eu fixei. Senão, para a gente não perder o foco aqui. Vamos falar dela. Vamos só agora
nossa parte aí do papo de fariseu, pode ser? Vamos lá. O que é o nosso papo de fariseu? Aquele momento que o senhor diz é um dito popular, ou uma heresia, ou coisas que as pessoas falam popularmente assim, que é totalmente contrária à palavra, mas as pessoas já acostumaram a agir dessa forma, aí dentro do nosso tema. Como é que é a pergunta? Alguma heresia que o senhor já ouviu a respeito dentro da escatologia? Alguma coisa que as pessoas falam assim que não tem lógica nenhuma, entendeu? Não tem concordância nenhuma, está totalmente fora da palavra. Cara, ó, a gente escuta muita heresia, né, cara? E muita heresia que a gente escuta sobre a vida de Jesus Cristo. Né? Que haverá 2 arrebatamentos, Isso aí é bom, hein? Isso aí é bom. Que haverá 2 arrebatamentos. Da visão. Não, escuta só. E depois, os que ficar vai ter que passar por aqui, vai ter que negar, quem é que vai ser pelador. Poxa, na minha opinião, eu creio que é um arrebatamento só, filho. Não tem 2 vindas, né? Se alguém aí tiver aí outra opinião, gente, pode comentar aí. Mas na minha opinião, é um arrebatamento, né? São 2, um arrebatamento, né? E 2 ressurreição. Né? A primeira ressurreição do justo. A Bíblia diz, Apocalipse, primeiro, bem-aventurados são aqueles que são chamados na primeira ressurreição. Então, são 2 ressurreições. A pessoa está fazendo confusão com 2 arrebatamentos, não. São 2 ressurreições. Apocalipse, capítulo, se não me engano, é capítulo 19. Felizes são aqueles que são chamados na primeira ressurreição. Porque a segunda é pro lago de fogo e enxofre. Exatamente. Eu costumo dizer assim, vou até gravar um vídeo com isso, eu costumo dizer assim, morra enquanto você está vivo. Se deixar para morrer depois que já morreu, já era. Aí é a segunda morte, e essa já não tem mais chance. Cara, as pessoas costumam falar que dessa vida não levamos nada. Ah, ninguém leva. Porque olha a palavra que Daniel escuta de Deus. Agora, pois você irá... Vamos lá para Daniel 12. Olha só. 12. Daniel 12. Vamos ver que é o 12. Aqui, o capítulo 12, versículo 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o tempo do fim, pois descansará e, afinal dos teus dias, te levantará para receber a tua herança. Apocalipse capítulo 13, versículo 14. Felizes são aqueles que morrem no Senhor, pois esse descanso dos seus trabalhos e as suas obras serão... Muito bom. Muito bom. Porque a pessoa está pensando... Apocalipse, acho que é o 13, 14, 13. Eu ouvi uma voz que me diz: bem-aventurados sois mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que esse descanso das suas fadigas, pois as suas obras os acompanhem. Então, filho, nós iremos carregar conosco, sim, as nossas obras. Para estar recebendo a nossa recompensa. Vamos lá. O pastor falou aqui a referência de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 ao 11. Que diz o seguinte, já estou até aqui, cheguei. 2 Tessalonicenses 2, 7 a 11 diz, o mistério da injustiça opera já, somente há um agora, que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará do assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. A gente até leu já esse texto, né? Continua. E, com todo poder, prodígio de mentira, e com todo engano e injustiça para os que perecem, não recebem, porque não... Perdão.
com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Aqui ele está falando até daquela questão que o Tailã estava falando, né? A respeito do... Não sei se ele está falando aqui do... O que resiste até que do meio seja tirado. Aqui, os textos... Vamos lá. Diga. Vamos fortalecer essa mensagem aqui. Entendeu? É bom que a Bíblia ela vai jogando a gente para os livros. Olha só. Vamos lá. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Abriu aí, Mateus? Estou voltando para lá. Estou aqui já. Apocalipse capítulo 13, versículo 12. Vamos lá, vamos ver. Ó. E excesse toda autoridade da primeira besta. Na sua presença faz que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal também opera grandes sinais de mentira. Até fogo do céu faz descer. E a terra diante dos homens seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi executado diante da besta, dizendo: os que habitam sobre a terra, faça uma imagem, e a besta e aquela que foi ferida da espada sobreviveu. Ou que o pastor aí, ele levou a gente lá. Aqui, pelo que eu estou enxergando, o pastor Alessandro aqui, ele é pré-tribulacionista, porque ele diz aqui, a partir do capítulo 5 de Apocalipse, não são para a igreja, nesse contexto, a igreja não estará mais aqui na Terra. Opiniões e opiniões aí, né? Já vi que o nosso diácono Alaí já pensa de forma diferente. Mas, benção, não é para gerar debate. São opiniões e opiniões aqui. Deixa eu aproveitar para a gente partir até para a nossa próxima pergunta, que diz o seguinte... senão dá ruim. Dá para organizar cronologicamente em que momento ocorre a questão dos selos, trombetas, taças ou milênio? Como que essa ordem cronológica, a gente já está passando por alguma coisa disso? Já foi aberto algum selo? Já foi tocada alguma trombeta? Ou já começou, já aconteceu o milênio? Ou está acontecendo, vai acontecer? Matheus, né? Na minha opinião, eu acho que não, entendeu? Eu acho que não. Mas, é como você falou, né? Isso aqui é uma live, mas o povo aí pode dar sua opinião. Entendeu? É uma live, né? Nós estamos aqui, né? Tentando compreender, né, os assuntos escatológicos da Bíblia. Porque isso aqui é escatologia, entendeu? Né? Como eu falei lá no começo, é lamentável que esses textos aí não são ministrados ali com frequência nas nossas igrejas. Eu não estou falando que na igreja que nós congregamos, mas nas igrejas que nós aí visitamos, né, estamos indo, são temas que são praticamente que não são muito populares nas igrejas, que são os temas escatológicos. Sim, sim. Eu recentemente terminei de meditar em Apocalipse novamente, né? Acho que foi ontem ou anteontem que eu terminei. E estava tentando enxergar realmente essa cronologia aí entre selos, trombetas, taças. E a gente vê que o evento dos selos, eu compreendi da seguinte forma, que o primeiro selo é aberto na hora que vem o anticristo, exatamente. Porque é o cavalo branco que vem com o arco. E você vê que os outros selos são tudo de juízos, né? Até quando se abre o último selo, que começa a se chamar os anjos para começarem a tocar suas trombetas. Eu acho que é quando começa para valer mesmo aqueles eventos bravos aí de grande tribulação. A respeito das taças, já é mais à frente a respeito de os eventos ali da grande batalha do final, né? E quanto ao milênio, que realmente é algo para mim que buga um pouco minha mente. Eu vi que os presbiterianos dizem que o milênio começou desde o momento que Cristo morreu na cruz do Calvário, ou Cristo veio à Terra. Alguma coisa do tipo assim, que entra até nesse contexto aí de 70 semanas de Daniel, e a gente começa a falar muito questão de dispensação. Eu, particularmente, nunca consegui me aprofundar muito na questão de 70 semanas de Daniel, não.
mas se eu tiver algo a comentar, pode ficar à vontade. Cara, vamos voltar naquele assunto lá né, desse anticristo. Para ele vir, cara, não, a coisa aqui tem que estar feia, né? Que nós estamos muito frisando nesse homem aí, nesse homem iníquo, esse filho da perdição. Então, nós viemos aqui. Ele vem com aspecto de paz. Mas quando você vai abrir nós vamos lá para o segundo selo, ele já vem se mostrando em que ele veio. Uhum. É o cavalo vermelho, o espírito da guerra. E esse segundo selo aberto por Jesus marca a chegada do espírito da guerra, que causa as batalhas mais sangrentas da humanidade. Durante esse período, boa parte dos habitantes do planeta morrerá. E Deus fará que os adoradores da besta e do falso profeta sofrem as consequências. Deus ele não vai ficar ali com os braços cruzados. Entendeu? Vai haver consequência, filho. Isso. Vamos lá para a nossa última pergunta. Vamos lá. O irmão aqui, o nosso pastor, disse aqui que ele é dispensacionalista clássico. Ele crê nos 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de que o iníquo, né, o anticristo, ele se revela. Concordo com o irmão quando fala que precisa realmente ter um momento de grande caos sobre a Terra para que ele se revele, porque ele vai ser realmente o homem de grande solução para resolver esses conflitos, né? E quanto a... Não, acho que é isso. Vamos lá para a última pergunta, senão eu vou acabar estendendo. Novos céus e nova terra. Explica para a gente aí, se o senhor tiver algo a dizer aí, ao novos céus, nova terra, e a questão do milênio também, se tiver algo a comentar. Vamos lá. Para ver essa promessa, ela foi profetizada pelo profeta Isaías há 600 anos antes de Cristo. E a palavra diz assim, e eis que eu crio. Olha só, o que Deus está falando ali para o profeta Isaías. Eis que eu crio novos céus e nova terra. Mas quando chega lá em 2 Pedro, ele está dizendo, e nós temos a esperança de um novo céu e uma nova terra. Aí nós vamos aqui em Apocalipse capítulo 21. Mas para que esse capítulo 21 fosse escrito, Deus ele tinha o quê? Que resolver um probleminha lá no capítulo 20, que é o julgamento de todas as almas. A morte ela tinha que ser extinta, porque não tinha que ter. E viu uma céu, uma nova terra com a morte. A morte ela foi lançada no lago de fogo, né? O inferno foi lançado no lago de fogo, né? Os inimigos foram lançados no lago de fogo. Aí então Jesus está abrindo aqui, ó. João está vendo o quê? E vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Já não existe mais. Ele está abrindo aqui para a igreja dele aqui, para o povo a qual foram perseguidos, passaram pela tribulação, foram martirizados. Jesus então está vindo aqui com a promessa. E essa promessa está sendo cumprida. E vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que desceu do céu, da parte de Deus, ataviada e adornada para o seu esposo. Então Deus ele está cumprindo a promessa que fez ali para o profeta, para a sua amada igreja. Um lugar a qual eu creio que Querido, não tem mais não? Tô ouvindo sim, pode falar. Oi.
Vamos lá, o 4. E ele enxugará dos olhos toda lágrima. Imagine só, Mateus, um lugar. Nós aqui na Terra temos farmácia, temos serviço funeral, temos a medicina, sentimos dores, momentos de alegria, de tristeza, de angústia. Um povo que vem para essa cidade. Deus ele está dizendo, ó, eu vou enxugar todas as lágrimas do seu rosto. A morte não vai existir. E não haverá mais lutos, e nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu creio assim, ó, gente, vale a pena. Vale a pena, né, a perseguição, vale a pena a calúnia, vale a pena o martírio que aqueles nossos irmãos passaram, aqueles que foram lançados na prisão, foram por cárcere. Paulo foi preso, foi decapitado, mas morreu ali fazendo a obra. E nós não estamos sendo perseguidos. Ser cristão no século XXI é uma coisa fácil. Ninguém nos persegue. Não somos perseguidos, não somos presos. E muitas das vezes aí, por pouca coisa, nós deixamos de fazer a vontade de Deus. Olha, Estevão, pregando em praça pública ali, foi morto, apredejado. Quantas pessoas não deram a sua vida para que hoje nós estivesse aqui falando desse Deus maravilhoso que nós servimos? E muitas das vezes nós colocamos assim empecilho para estar falando essa palavra maravilhosa, a palavra de Deus. Jesus Cristo ali foi o primeiro, morte na cruz, pela remissão dos nossos pecados. Depois veio os apóstolos. Lembra da igreja de Esmirna? Eles saíram, eles eram perseguidos. E depois, em Pérgamo, o povo ele vai o quê? Ele vai se corromper. Ele se une a Constantino, né? A igreja que se aliou, fez um casamento com o mundo. E nós somos uma igreja que nós vamos seguir, nós vamos prevalecer. Nada vai apagar, nada vai tirar o nosso contato. Nada vai tirar aquilo que Jesus ele prometeu para nós. Nós somos um povo escolhido. Às vezes, por poucas coisas, por minoria, saímos da igreja murmurando. Não é isso que Deus quer para nós, não. Senhor, muito obrigado por esse culto, muito obrigado pela vida daquele irmão que está nos perseguindo. Há coisas grandes para a gente. A recompensa no céu, há galadão para a igreja. Não deixe que ninguém tome a sua coroa. Permaneça firme até o fim. Essa é a palavra final que eu tenho para aqueles que estão assistindo essa live. Permaneça firme até o fim. Porque dias piores vai vir. Mas eu creio que aquilo que Deus preparou para mim e para você é mais forte do que qualquer perseguição, do que qualquer tempestade, do que qualquer vento. Ele preparou um lugar chamado novo céu e nova terra, a nova Jerusalém. Iremos caminhar em ruas de ouro, rua de cristal. Iremos morar em mansão celestial. É isso que Jesus falou. Irei eu preparar lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Glórias a Deus. Eu só tenho a agradecer, Diácono Alaí. Acabou que o senhor que já deu umas palavras finais aí muito boas. Eu agradeço muito a disposição aí, a paciência. A gente passou essa
luta aí, né, de conseguir fazer, enfim, essa live, que não aconteceu, o Instagram bloqueou tudo, mas aconteceu no momento oportuno, o Papai do Céu cuidou de tudo. Quem tinha que ouvir, ouviu aqui, graças a Deus por isso, e eu sou mais grato ao Senhor pela sua vida. Muito obrigado, Amém. que Deus abençoe demais, tá bom? Deus fazer um pedido aí, convida esse pastor Alessandro aí para estar nessa live aí com a gente aí, filho. Eu creio que Ele teve tem... sexta-feira passada. Ele veio sexta-feira passada. Teve, tá dormindo Poxa, cara, aí, tá vendo? Dando mole. Esse homem tem conteúdo aí, filho. Vamos ter mais oportunidades. Ele já tá marcado, Amém. já tem até tema aí pra gente voltar. Tem, né? Pastor Alessandro, um abraço para o senhor, por toda a sua família. Deus abençoe o senhor, essa terra aí, as suas ovelhas. Que o senhor continua sendo tocha nessa terra. Amém? Mateus, Damiles, obrigado aí pela oportunidade. Amém. Fiquem com Deus. Muito obrigado, tá? Vamos fechar nossa live aqui. E até sexta-feira que vem. Paz do Senhor Jesus Cristo. Até mais. Valeu, Mateus. Deus abençoe.